Grupo Rotary de Acessibilidade e Inclusão com a live A Importância da Audiodescrição no Universo Cotidiano, que será ministrada por Ângela Dal Paiva, psicóloga e audiodescritora, mestre em distúrbios do desenvolvimento e psicóloga da Lara Mara, Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência Visual. Isso, falamos há pouco sobre uma pequena definição. O histórico, se a gente pensar no histórico da audiodescrição, não é exatamente algo novo, não, algo recente. A audiodescrição, enquanto técnica, ela remonta aí o final dos anos 70, tendo início nos Estados Unidos, quando um aluno norte-americano, um aluno de pós-graduação, resolveu usar como tema da sua dissertação de mestrado exatamente a normatização da audiodescrição enquanto técnica. Desse ano, né, dessa ocasião em diante, a audiodescrição começou a ser largamente utilizada, estudada, normatizada, principalmente nos países da Europa, começando aí com Espanha, na sequência França, no Festival de Cinema de Cannes, na sequência Portugal, tendo chegado aqui no Brasil um pouquinho depois, na década de 80, e o primeiro filme que a gente teve aqui exibido no circuito comercial com o recurso da audiodescrição foi um filme do Padre Marcelo, e a partir daí, a partir da exibição do filme do Padre Marcelo, a audiodescrição também começou a se tornar parte do dia a dia, da esfera do cinema, da televisão, do teatro, enfim. E hoje ela é utilizada em várias esferas. Isso. Quando a gente fala nesses 3 últimos anos, né, 2020, 2021 e 2022, em universo cotidiano, não tem como a gente fugir do universo remoto, né? O nosso universo nesses 3 últimos anos tem sido, sim, os encontros à distância, as aulas à distância, os cursos remotos, as reuniões remotas, o home office, enfim. E é exatamente nessa esfera que eu gostaria de focar a importância da audiodescrição nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo. Isso, as redes sociais, principalmente Facebook e Instagram. Eu não sei se vocês já repararam, mas hoje todas as publicações, ou a grande maioria das publicações, que contém imagens, né, que tem dentro do seu conteúdo imagens e conteúdos visuais, elas sempre vêm com a hashtag para cego ver e ou hashtag para todos verem. O que significa isso? Todas essas publicações têm a preocupação de fazer a descrição da imagem que apresenta. Então, sempre que vocês virem, seja no Facebook, seja no Instagram, principalmente, essa hashtag para cego ver ou hashtag para todos verem, existe a preocupação na descrição de uma fotografia, na descrição de um vídeo, na descrição de um folder digital, na descrição de um card digital, enfim, seja lá o que for. Eu separei nesse slide para vocês exatamente um card digital que foi nosso, da Lara Mara, da campanha de Natal do ano passado, de 2021 para 2022, que acompanha o texto, né? O texto falando sobre o que se trata, dá o acesso, o site da instituição, e aí vem hashtag para cego ver, hashtag para todos verem, imagem com fundo vermelho, ao lado esquerdo lê-se Anjo Noel, ao lado direito, 2 imagens de crianças recebendo o kit de Natal das mãos do Papai Noel. Então, sempre que vocês publicarem alguma coisa nas suas redes sociais, tenham sempre essa preocupação, né, de fazer uma descrição do seu cartão digital, ou do seu folder digital, ou da sua fotografia, ou do seu vídeo, e isso tem uma razão muito simples e prática, porque nem sempre aquele que nos ouve, né, também nos vê, nem sempre aquele que nos lê também nos vê. Então, a audiodescrição, neste sentido, ela é
um respeito ao nosso interlocutor, um respeito ao nosso leitor. E assim como nas redes sociais, o tal do WhatsApp, que é o próximo slide. O WhatsApp hoje provavelmente seja uma das maiores ferramentas que a gente tem à disposição para conversar com as nossas famílias, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, com seja lá quem for fazer contatos, trocar currículos, trocar mensagens, trocar vídeos, trocar, enfim, mensagens de incentivo. E a gente sempre precisa ter, também nestas ocasiões, a preocupação de que nem sempre aquele que nos lê também vai conseguir decifrar a nossa imagem. Por quê? Porque normalmente os celulares que têm acessibilidade, o celular lê, o leitor de texto, ele lê o texto, porém ele não lê a imagem. E aí há a necessidade da gente fazer a descrição da imagem, seja da foto que a gente está compartilhando, seja do vídeo que a gente está compartilhando, seja do folder que a gente está compartilhando. Então, nesse slide, eu separei o seguinte exemplo, dado por um voluntário nosso de nome Dalton. A gente tem no WhatsApp um grupo de voluntários, um grupo grande de voluntários, e entre eles existem pessoas com deficiência visual e pessoas sem deficiência visual. Então, desde que foi formado o grupo, nós fizemos um combinado. Toda e qualquer publicação que nós colocássemos naquele grupo, nós precisaríamos descrever. E foi isso que aconteceu. Neste exemplo, o voluntário colocou uma figurinha e logo embaixo uma figurinha de bom dia e logo embaixo ele colocou uma descrição simples. Ele colocou: aqui temos um casal de ararinhas amarelas pousadas numa pequena árvore e nos desejando um bom dia. Ou seja, é uma pessoa que se utilizou da simplicidade, não é um profissional da área, não é uma pessoa que estuda a audiodescrição, não é um técnico na área, mas ele teve esta preocupação genuína em descrever uma mensagem de bom dia que ele coloca no grupo. E assim fazemos com todos os participantes deste e de todos os grupos, mesmo que neste grupo ou naquele grupo não exista uma pessoa com deficiência visual. E eu acho bem interessante que isso fique bastante enfatizado. Não é porque o nosso interlocutor tem a visão preservada que a audiodescrição perde o seu sentido, muito pelo contrário. A audiodescrição, ela precisa e ela deve fazer parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, pelo respeito à outra pessoa, afinal a gente nunca sabe quem está do outro lado. Quando a gente for se apresentar a um grupo, não conhecemos ou podemos não conhecer todos os nossos interlocutores. Então não custa nada, né? Vamos falar assim, não custa nada, é uma iniciativa, né, de respeito, é uma iniciativa que tem a ver com acessibilidade e é uma iniciativa que tem a ver com respeito pelo outro. Isso, o ambiente acadêmico e corporativo. Entre aspas, eu coloquei a palavra autodescrição com T. Vocês repararam como nós começamos o nosso bate-papo de hoje. Eu comecei me apresentando fisicamente. Eu me dei uma descrição de mim, uma descrição simples, e uma descrição do ambiente onde eu estou. Então, se a partir de agora, quando vocês forem dar uma aula, ou forem participar de um encontro, ou forem dar uma palestra, ou forem oferecer um curso, procurem, tenham sempre essa preocupação de fazer uma descrição de si mesmo e do ambiente onde vocês estão. Mais uma vez, qual a razão disto? É o respeito, porque não sabemos se aquela pessoa que nos ouve também nos vê. Então, pelo respeito à acessibilidade, que a gente tenha sempre isso em mente, né? Que a partir de agora vou ter sempre essa preocupação de oferecer ao outro uma descrição sucinta, rápida e objetiva, não precisa ser nada técnico, da pessoa que está oferecendo, né, aquele curso, aquela aula, aquele encontro, aquele atendimento, seja lá o que for. Neste exemplo, é uma mulher jovem,
aproximadamente 30 anos, cabelos longos, claros e lisos, está com uma calça jeans e uma blusa regata verde, atrás dela uma parede branca, um quadro de avisos. E assim vai, né? Poderia ser uma mulher morena, de cabelos curtos, castanhos, com uma calça cinza e uma blusa rosa, enfim. Aí fica até uma dica ou uma sugestão para que vocês já comecem fazendo uma autodescrição até como exercício. Fica aqui esse convite para vocês, tá bom? Se vocês tiverem, eu não consigo ver aqui direito o chat, mas se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem me interromper que momento for, tá bom? Ok, eu estou controlando tanto no WhatsApp quanto aqui no nosso chat, tá, Ângela? Ok, Roberta. Vamos lá, seguindo mais um pouquinho. O ambiente ou a esfera acadêmica e corporativa. Por que que eu coloquei isto? Bom, vamos lá. Mais uma vez, estamos mergulhados no ambiente remoto, no universo à distância. Não são poucos os cursos e palestras, ou dos quais participamos, ou dos quais somos os protagonistas. Então, a audiodescrição entra aí para tornar a nossa aula, a nossa apresentação, a nossa palestra, seja lá o que for, acessível para a grande maioria das pessoas. Como? Coloquei no slide um exemplo de um gráfico. A gente tem, às vezes, o hábito de se referir. Por exemplo, a gente está projetando um slide, que o slide vai apresentar um gráfico de um determinado assunto. Aí a gente, na nossa apresentação, a gente fala, então, mas como eu estou mostrando neste gráfico aqui, o número de vacinados na cidade de São Paulo contra a Covid-19 é tanto. Só que nem sempre a pessoa que me ouve, mais uma vez, é a pessoa que também está me vendo. Então, esse gráfico aqui, ó, pode ser que uma, duas ou 10 pessoas que estão assistindo a minha aula ou a minha palestra não estejam vendo. Então, eu vou precisar ter também esse cuidado e essa preocupação de descrever este gráfico. Neste exemplo que eu coloquei no slide, é um gráfico em forma de pizza que mostra a preferência de alunos do terceiro ano por filmes. Então, ele é um gráfico dividido em cores, em 2, 4, 5 cores, amarelo, lilás, etc, etc. Então, é procurar descrever de forma clara, objetiva e sucinta aquilo que você está falando e aquilo a que você está se referindo. Na escola, as aulas estão sendo retomadas gradativamente, e a gente também precisa ter essa preocupação em relação à audiodescrição no material que a gente oferece aos nossos alunos. Os livros que a gente indicar, se eles tiverem imagens, se eles tiverem desenhos, se eles tiverem gráficos, que a gente também procure ter este cuidado de descrever, seja a imagem, seja o desenho, seja o gráfico. Isso vale para tudo, isso vale para absolutamente tudo. Quando a gente faz festinhas, né, temáticas na escola, festa junina, festa de Páscoa, e a gente se esmera muito na decoração daquele ambiente, isso não só na escola, isso no nosso trabalho também, vamos fazer sei lá, um baile de carnaval no nosso trabalho, quiçá conseguimos fazer isso ano que vem presencialmente, né? Mas vamos propor uma festa para todos, nos esmeramos lá na decoração, colocamos bandeirinhas de festa junina, colocamos Papai Noel para o Natal, colocamos, enfim, máscaras para o Carnaval, e aí nos esquecemos que dentre os nossos convidados, ou dentre o nosso grupo, pode ser que existam sim pessoas com deficiência visual, sejam elas cegas ou com baixa visão. Então, que a gente tenha sempre essa preocupação de descrever, não só para este aluno ou para este colega com deficiência visual, mas para todos, porque enriquece a todos e ninguém teria a perder com o conteúdo destes. Então, é descrever. Mais uma vez, não precisa ser nada técnico, não precisa ser nada elaborado, mas é basicamente descrever o que você está vendo. Só isso já é um passo gigante. Só a gente começar uma apresentação, uma palestra, uma aula com este cuidado de fazer uma autodescrição também já é um passo
gigantesco. Isso, eu deixei aí os meus contatos. Eu vou deixar aqui com vocês o número do meu celular, que é o 11 992663552, é o WhatsApp também. Eu vou deixar meus e-mails, que é a.dau, o dau é DAOU, @yahoo.com.br, e um segundo e-mail, que é o acessa, com 2 S, ponto .ad, @gmail.com. Esses são os meus contatos. Eu queria só concluir falando para vocês que a audiodescrição é importante não só nessas esferas que eu coloquei aqui, mas ela se faz presente em muitas outras esferas. A Roberta já sabe dessa história, porque eu já compartilhei em outro momento com ela, mas alguns anos atrás eu tive o grande prazer de acompanhar um casamento, vejam vocês, um casamento que contou com o recurso da audiodescrição. Era o casamento entre duas pessoas com deficiência visual. Então, é evidente que dentre os convidados havia, sim, também pessoas com deficiência visual, pessoas com cegueira e com baixa visão, e foi o primeiro evento desta natureza que se tem notícia no Brasil, que contou com o recurso da audiodescrição, que teve o cuidado de descrever não só o momento do casamento, né, mas como a igreja do lado de fora, né, a construção, como era a igreja do lado de fora, como era a decoração da igreja, como era, né, a roupa da noiva, que falem bem ou falem mal, mas o casamento, essa é a figura principal, né, a gente quer porque quer saber como é a roupa da noiva, ou para falar bem ou para falar mal, né, a descrição, por exemplo, do momento da festa, onde estão os comes e bebes, que também é um momento, né, bastante importante, bastante interessante. Um outro momento que eu tive o grande prazer de acompanhar foi um evento esportivo, que foi a Copa do Mundo, que aconteceu aqui no Brasil, que é um exemplo que eu não gosto muito de falar por conta do 7-1, né, uma lembrança que ninguém quer reviver, mas enfim, eu tive a oportunidade de assistir um jogo naquela Copa do Mundo. Não foi ainda bem o jogo do 7-1, foi um jogo, se não me engano, era Bélgica e alguma outra seleção que eu me esqueci. Foi aqui no estádio do Corinthians, no Itaquerão. E fomos com um grupo de pessoas com deficiência visual e eu assisti o segundo tempo inteirinho com o fone de ouvido, que me deu acesso à audiodescrição. E é uma experiência impagável, uma experiência maravilhosa. Não é uma narração, vai muito além da narração, é uma preocupação em informar as dimensões do campo, por exemplo, em informar o tamanho da bola, o peso da bola, as dimensões da trave, os uniformes dos jogadores de ambos os times, o posicionamento dos atletas em campo. Enfim, é uma experiência que realmente vale a pena. Se a gente falar na ordem prática, né, do dia a dia, se vocês tiverem acesso ao Netflix, né, que hoje todo mundo, ou a grande maioria das pessoas tem, né, para séries e tal, o conteúdo da Netflix, você já pode acessar com esse mesmo conteúdo com o recurso da audiodescrição. É super simples, o acesso está no controle remoto. Quando você tem lá a opção nos idiomas, você pode escolher ou o idioma português, ou o idioma português com o closed captions, né, com a legenda, ou o idioma português com a descrição. Eles chamam lá de descrição, mas que na verdade é audiodescrição, que já é uma vitória gigantesca, né, isso no Netflix. Se a gente continuar na televisão, com a programação da televisão aberta, não são todos os canais, infelizmente, que oferecem programação, apesar de haver uma lei federal que colocava o prazo para este ano, de 2022, para que todas as emissoras tivessem, né, um determinado percentual da sua programação já acessível, mas infelizmente ainda não foi alcançado. Porém, já andamos bastante em relação a alguns anos atrás.
são algumas emissoras, como, por exemplo, a Globo, exibe na sua rede normal de programação alguns programas com audiodescrição, o acesso é da mesma forma, pelo controle remoto da televisão, o SBT também, a Record, a Cultura, a Band um pouco menos, mas é fácil saber, quando o programa tem audiodescrição, você vai no controle remoto e aperta o idioma 1 e 2. É no terceiro idioma que abre para audiodescrição. O SBT, há muitos anos atrás, né, achei uma pena terem tirado do ar a Turma do Chaves, né, que eu, honestamente, eu amo demais a Turma do Chaves, e eles sempre sempre foi um programa exibido com a audiodescrição. Foi uma pena terem tirado do ar, e isso já tem mais ou menos uns 8 anos, entre 6 a 8 anos aproximadamente. Então, hoje, as possibilidades do contato com a audiodescrição, elas são bem grandes, não tão grandes como poderiam e deveriam ser, mas sem dúvida nenhuma, hoje está melhor do que já esteve há uma década, ou pelo menos há 5 anos atrás, né? Teatro também, não são todas as salas que exibem, mas algumas exibem, por exemplo, o Teatro Vivo tem sempre na sua programação normal peças com audiodescrição, o Teatro Santander também, o Teatro Núcleo Experimental na Barra Funda, São Pedro na Barra Funda, enfim, são várias, assim como as salas de cinema também. Desfiles de carnaval, achei bem interessante isso aconteceu há mais ou menos 4 anos atrás, o desfile de carnaval do Rio de Janeiro, das escolas de samba do Rio de Janeiro, contou com o recurso da audiodescrição, assim como aqui de São Paulo. Agora vocês imaginem a complexidade que é isso, né, pela multiplicidade de temas e cores e variedades, e os carros alegóricos, é bem complicado de ser feito, mas foi. Então, a gente tem caminhado a passos lentos, né? menos largos do que poderíamos estar, mas estamos caminhando. Né? Então, eu penso que se a audiodescrição puder ser divulgada, amplamente divulgada, quanto mais pessoas conhecerem, quanto mais pessoas fizerem uso dela, com certeza maior a probabilidade e possibilidade dela ser ampliada. Ângela, nós Pois temos não. 2 perguntas aqui. Pois não. A primeira é se há uma ordem para construir a audiodescrição de uma imagem. Né? Existe alguma regra simples, né? Vamos dizer, a pessoa está iniciando com essa atividade. Teria uma estrutura? Sim, teria. Teria não, tem. A audiodescrição, ela vai precisar responder algumas perguntas básicas. A primeira delas, o que ou quem? Ou seja, o que se tratar de um objeto, ou quem se tratar de uma pessoa. Começa daí. Como? Como, vamos supor que seja quem, né? Uma pessoa. Quem? Uma mulher, ou um homem, ou uma criança, ou um rapaz, um jovem senhor. Como? Como esse quem é? Como essa pessoa é? É loura? É morena? Tem cabelos curtos? Tem cabelos compridos? Qual é a cor dos olhos? Usa óculos? Não usa óculos? Essa é a segunda pergunta. Onde? Onde essa pessoa está? Está em frente a um ponto de ônibus? Está em frente à padaria? Está em frente a uma mesa? Está sentada num sofá? Está deitada numa cama? Essa é a terceira pergunta. A quarta pergunta, fazendo o quê? Está dormindo, está em cima de uma bicicleta pedalando, está dentro de uma sala de aula, enfim. E quando? Né? Essa é a última pergunta das 5. Quando? Quando? Num dia claro, num dia chuvoso, no meio da rua, dentro de casa, ou quando de tempo, né? À noite, de manhã. Essas são as 5 perguntas básicas que a audiodescrição precisa responder. E seguindo um pouco nessa sequência da normatização ou da regra, você sempre começa a descrever de cima para baixo, da esquerda para a direita
e do geral para o específico. O que quer dizer do geral para o específico? O geral é, por exemplo, se é uma mulher ou um homem. E o específico é, por exemplo, se esta mulher ou este homem tem um piercing no lado esquerdo ou acima da sobrancelha esquerda. Pronto. Basicamente é isto. São regras bem simples assim, mas que já ajudam bastante. Sim, com certeza. O pessoal aí que não conseguiu anotar todas esse passo a passo, lembrando que a nosso bate-papo aqui, a nossa palestra, vai estar tá sendo transmitida pelo YouTube e vai permanecer lá. Então, depois visitem lá a nossa gravação no YouTube e voltem nesse pedacinho aí para anotar direitinho para a gente exercitando, hein? Mas eu você me permite, Roberta, com muito gosto, eu repito, porque é bem importante, essas perguntas Sim, são bem importantes. essencial. Então, eu vou repetir, olha, é o que ou quem, né, seja um Sim. objeto ou uma pessoa, como, né, como é este objeto ou como é esta pessoa, o que, ou quem, como, onde está esta pessoa, fazendo o quê. Então, de novo, quem, como, onde, fazendo o quê e quando. E quando? Ok, É 1, isso. 2, 3, 4, 5, hein, gente? São É 5 isso. perguntinhas aí para que possamos praticar a audiodescrição das nossas postagens, principalmente quando falamos em redes sociais, que é muito importante praticarmos isso. Ângela, temos aí o comentário do Naná ou da Naná, eu não sei, como eu não conheço, e pode ser tanto um quanto o outro. Fez um comentário que não sabia que existia o recurso de audiodescrição na Netflix, que é muito bom, que vai repassar essa informação. O Zé Maia também deixou aqui uma pergunta para você. Existe audiodescrição exagerada? Opa, existe sim. Essa questão é maravilhosa. Essa questão é excelente. Bom, primeiro, para tentar responder essa pergunta, a gente precisa falar de normatização, que a gente só tem condições de responder falando em normas. A audiodescrição hoje ela é uma atividade técnica, né? Ela é uma profissão e ela é uma profissão que é normatizada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Se vocês entrarem, pode entrar no Google, ABNT Audiodescrição. Vocês vão ver lá toda a normatização de como se descrever, sejam objetos, sejam pessoas, sejam figuras estáticas, figuras em movimento. Então, a normatização, aquilo que vai te dar o norte de como fazer, está lá. Agora, é evidente, a descrição ela é feita por pessoas, e as pessoas, elas entendem as coisas, elas interpretam aquilo que elas veem de maneiras, às vezes, um pouco diferentes. Então, existem pessoas que são extremamente detalhistas, existem pessoas que não são tão detalhistas assim. O audiodescritor, ele não pode ser nenhum nem outro. Ele precisa encontrar um meio termo, um equilíbrio, para ele oferecer uma descrição clara, limpa e adequada àquele conteúdo maior que ele está descrevendo. Vou tentar dar um exemplo. Eu tive a experiência bastante recente de descrição de documentário. Documentários, esse especificamente era um documentário que falava exatamente sobre acessibilidade, sobre as pessoas com deficiência visual na cidade de São Paulo. E aí, por exemplo, haviam tomadas internas dentro de ambientes externos e tomadas em ambientes externos, cenas internas e cenas externas. Nas cenas internas, por exemplo, a pessoa estava falando com uma garrafinha de água ao seu lado direito em cima da mesa. Este detalhe não é importante para aquele produto que está sendo descrito, porque aquele é um documentário e que não importa o que a pessoa tem
ao lado direito ou ao lado esquerdo da mesa dela. Não influencia em nada para aquele produto em específico. Agora, é evidente, se você está fazendo a descrição de uma propaganda de água, de garrafinha de água, é claro que vai ser importante você descrever que do lado direito tem uma garrafinha de água daquela marca, enfim. Então, se existem descrições exageradas, eu acho que existem sim. Eu acho que existem sim, mesmo porque essa questão do exagero, ela é bastante subjetiva, porque cada ser humano percebe o mundo de um determinado jeito. Aquilo que é exagero para mim, pode não ser para Adriana, pode não ser para Roberta, pode não ser para Naná, para você própria, né, Naná? Então, o cérebro humano, ele não registra a totalidade das informações. Nenhum cérebro humano faz isso. Porque se fizesse, estaríamos à beira da loucura, né? Não tem como. Então, a gente seleciona mesmo. O cérebro humano seleciona aquilo que é importante e ele faz essa seleção de acordo com a subjetividade que é individual, né? Se eu sou uma pessoa que tenho preferências por, não sei, por esportes, ou seja lá o que for, é claro que eu vou perceber mais as notícias de esporte, os conteúdos de esporte, do que uma pessoa que tem preferência por filosofia, por exemplo. Agora, a audiodescrição, ela tem que ter sempre a preocupação de estar adequada ao produto ao qual ela serve, não é? Mesmo porque ela não é um personagem, seja do filme, seja da peça, seja do documentário, ela não é um personagem, então ela não pode concorrer com a fala do personagem, com a fala do narrador, com a fala do apresentador. Então, muitas vezes ela tem que ser bastante concisa, né, bastante comedida, para que ocupe aquele espaço que lhe cabe. Não sei se consegui responder na sua pergunta. Ok, vamos ver aí se a Naná consegue ou o Naná, né, consegue se dar esse retorno. Vou aproveitar nesse meio tempo, eu vou fazer um bate-bola entre as perguntas aqui do chat do Zoom e as perguntas lá, contemplando também o pessoal que está ao vivo no YouTube. Então, no YouTube temos a Edila Carmo. Ela pergunta: gostaria de saber os caminhos para ter um curso de capacitação em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Esse curso que você menciona seria presencial ou remoto? Então, coloca aí Edila Carmo, do YouTube, e enquanto você coloca a sua resposta, eu vou aproveitar aqui e já engatilhar a pergunta do Werneck. Como Boa se noite. encontra... Oi, a Naná está respondendo. Diga. Eu gostaria... Estamos te Boa ouvindo. noite. Obrigada. Boa noite. Eu sou uma mulher escopada, cabelos encaracolados curtos, estou numa cadeira de rodas, estou na sala da minha casa e atrás de minha parede com fundo branco. Eu respondi as perguntas, a pergunta no chat de perguntas, e também respondi que eu não gosto muito de atrapalhar o andamento e a palestra está super boa, gostosa demais. Então, eu gosto muito de comunicar pelo chat para não estar tumultuando muito. Mas eu vou aproveitar e deixar logo uma outra pergunta. E sim, respondeu. Obrigada, Ângela. Imagina, Naná, que é isso. E eu gostaria de saber a diferença, claro, depois da pergunta que está no chat, que é antes da minha, mas eu gostaria de deixar aqui engatilhado qual a diferença entre roteirista e consultor. Obrigada. Tá, Perfeito, já anotei Naná. aqui. Diferença de roteirista e produtor? Consultor. Tá, eu já passo essa pergunta. Então, vamos lá para a pergunta do Werneck, que é muito parecida com a da Edília. Como se encontrar um profissional de audiodescrição e se existe uma cooperativa ou uma associação que indique esse profissional? Olha, eu posso dar indicação para vocês de alguns profissionais que eu conheço pessoalmente. Vocês podem olhar, pesquisar aí a Ver com Palavras, né, que é algo que eu sempre passo essa indicação, que é da Lívia Mota.
A Lívia Mota Maravilhosa. ela é maravilhosa, ela é uma das grandes pioneiras na audiodescrição do Brasil. Ela tem o blog dela, o site dela se chama Ver com Palavras. A gente tem a Rosa Matsushita, que também é um grande nome na audiodescrição. A gente tem, enfim, são vários, viu? São vários hoje os profissionais que se dedicam à audiodescrição. Agora, você disse uma cooperativa, eu desconheço se há uma cooperativa de profissionais que trabalhem com audiodescrição. Na verdade, ainda é uma profissão ainda não muito, não é que ela não seja regulamentada, ela é regulamentada, mas ainda é algo que está muito no início, as pessoas ainda não sabem direito aonde buscar, então eu diria a vocês, a ver com palavras. Eu me permito também fazer essa colocação. Eu tenho uma MEI também, uma microempresa especializada em serviços de audiodescrição que se chama Acessa, né? Também, enfim, me coloco à disposição de, se vocês quiserem bater um papo numa outra oportunidade, se precisarem, enfim, de serviço, seja para o que for, podem contar comigo. Muito bom. Então, agora vamos para... Ao todo, nós estamos com mais de 20 pessoas acompanhando aí, tanto Que bom. aqui, Zoom, quanto lá no YouTube. Então, uma média de umas 20 e poucas pessoas. E vamos, como a Edília não complementou, né, a questão dela, então vamos para a pergunta da Naná, que quais são as diferenças entre roteirista e... Ok, essa pergunta também é muito legal, viu, Naná? Muito obrigada pela sua participação. O consultor, via de regra, ele precisa ser uma pessoa com deficiência visual. Por quê? Porque ninguém melhor do que a própria pessoa com deficiência visual para avaliar se aquele trabalho de acessibilidade está um bom trabalho, está um trabalho de fato acessível ou não. Esse é o papel do consultor dentro da audiodescrição. Agora, qual é o papel do roteirista? O que o roteirista faz? Se a gente pegar como exemplo um vídeo curto, um vídeo de 2 minutos de duração, o roteirista, o que ele vai fazer? Ele vai assistir aquele vídeo quantas vezes forem necessárias para ele entender a mensagem, para ele entender a sequência de imagens, para ele entender o tempo, para ele entender aonde está a voz da narração, se for o caso, as vozes dos personagens, se for o caso, e para ele entender o que ele vai descrever daquilo tudo. Ele viu o vídeo, ele respondeu todas essas perguntas, ele vai então confeccionar um roteiro, que é o roteiro, por enquanto, ainda não da audiodescrição, o roteiro da descrição, o mais detalhado que ele puder fazer. Num segundo, aí ele vai ter um roteiro gigante, provavelmente um roteiro de um monte de 5, 6 páginas para um vídeo de 2 minutos, vejam bem, vejam bem. Num segundo momento, ele vai ter que adaptar ou readaptar aquele primeiro roteiro, aquele roteiro inicial, aquele produto, aquele vídeo de 2 minutos. É claro que aquele roteiro de meia dúzia de páginas não vai caber dentro daquele vídeo de 2 minutos. Então, aí veio o trabalho que dói no coração de qualquer profissional que trabalha com isso, que é sair cortando o seu próprio trabalho. Você tem que ir cortando, de maneira que quando você transformar o seu roteiro, e aí sim, num roteiro de audiodescrição, o seu áudio, a sua audiodescrição não atrapalhe a fala de ninguém, seja do narrador, seja do personagem, seja do apresentador, de quem for. Então, no final das contas, Naná, o roteirista que se dedicou durante pelo menos, né, a cada um minuto de um vídeo equivale, acreditem vocês ou não, a aproximadamente 2 horas de trabalho, aproximadamente 2 horas, porque você tem que ir e vir naquele 1 minuto e tentar, num primeiro momento, captar o máximo de informações que você puder. E aí você parte para esse trabalho de cortar o coração, né, que é de cortando o seu próprio trabalho, e no segundo momento você grava o áudio, e no terceiro momento você mixa o seu áudio ao produto final.
Então, o trabalho do roteirista é este. Quando ele tem esse trabalho finalizado, aí sim, ele vai chamar o colega consultor, vai apresentar o produto final e vai dizer, e aí, tá certo? Você conseguiu entender? Você acha que está muito detalhado, pouco detalhado? Aí o consultor, ou ele vai falar para você, não, tá ótimo, beleza, mas, né? E aí vem, mas eu gostaria que contivesse tal e tal conteúdo, aqui eu achei que ficou demais, aqui eu achei que ficou de menos, ou o consultor, ele faz esse caminho todinho junto com você. Ele vai assistir com você várias e várias vezes desde o começo, ele vai opinar, né, no teu primeiro roteiro, ele vai opinar naquilo que você vai cortar ou não daquele teu primeiro roteiro. Então, basicamente, não é que são funções diferentes, não, acho que são funções complementares dentro da audiodescrição. Certo, Naná? Certíssimo, muito obrigada. E você Obrigada a complementou você, com querida. elas têm que andar lado a lado. Excelente explicação. Opa, Muito obrigada. é isso mesmo. Ninguém faz nada sozinho, né, gente? Essa é a verdade, né? A Naná colocou no chat, nossa, muito interessante e sofrido no coração. Vou falar para vocês que é realmente. Nós estamos aumentando a audiência no YouTube e, governador Werneck, até o momento, as perguntas compartilhadas foram essas. Com você. Bom, eu acho que nós temos que agradecer muito a Ângela sobre essa explanação aqui. Para mim foi muito bom, imagino que para vocês também que estão nos assistindo. E assim, eu agradecendo também a Roberta que fez aqui a intermediação das perguntas. Eu vou então encerrar a transmissão e continuamos aqui batendo um papo mais um pouquinho. Então a transmissão está encerrada. Espero que quem não conseguiu assistir possa assistir mais tarde.